Na pacata cidade de Eldoria, onde as ruas eram ladeadas por árvores altas e as casas exalavam aconchego, vivia a família Monteiro. Pedro, um amigo bombeiro local, sua esposa Clara e seus filhos gêmeos, Sofia e Lucas, eram considerados pilares da comunidade. Pedro era conhecido por sua coragem e habilidade em combater incêndios, sempre pronto para se arriscar em prol dos outros. A primavera havia chegado, trazendo consigo um calor mais intenso do que o habitual. As chuvas tinham sido escassas, e a vegetação começou a secar, criando uma atmosfera de tensão na cidade. Os moradores conversavam sobre o perigo iminente, mas ninguém poderia prever o que estava por vir. Parte 2: O despertar das chamas. Uma tarde, enquanto a família Monteiro desfrutava de um almoço tranquilo, sirenes ecoaram pelo ar. Pedro pulou da mesa, suas mãos tremeram ao ouvir os detalhes no rádio. Um incêndio havia irrompido nas colinas próximas e estava se espalhando rapidamente devido aos fortes ventos. Sem pensar duas vezes, Pedro se vestiu com seu equipamento, trocou um olhar angustiado com Clara e partiu. O incêndio se mostrou implacável, devorando a vegetação seca e avançando em direção à cidade. Pedro e sua equipe lutaram com bravura, mas a intensidade das chamas era avassaladora. Enquanto isso, Clara e os filhos tentaram evacuar os moradores mais próximos do perigo, acolhendo-os em sua casa. Parte 3: O sacrifício e a esperança. As horas se arrastavam, mas o fogo não dava trégua. Pedro estava exausto, mas sua experiência não vacilava. Em um momento de desespero, ele sentiu que não conseguiriam controlar o incêndio a tempo. Com um nó na garganta, ele se comunicou com Clara pelo rádio e ordenou que evacuassem imediatamente. Enquanto Clara e as crianças ajudavam a evacuação, Pedro tomou uma decisão terrível, mas necessária. Ele se levou da equipe, adentrando o coração das chamas com a esperança de criar uma barreira de fogo controlado, a fim de evitar que o incêndio avancesse ainda mais. Sabia que tal ato poderia custar-lhe a vida, mas seu amor pela família e pela cidade o impulsivo. Parte 4: A redenção em cinzas. A cidade assistiu com olhos marejados enquanto o fogo consumia tudo à sua frente. As chamas rugiam como feras famintas, mas a coragem de Pedro se sobressaia. Finalmente, depois de uma batalha heróica, Pedro conseguiu conter o incêndio e proteger Eldoria. No entanto, quando as chamas finalmente se desligaram, Clara e os filhos procuraram em vão por qualquer sinal de Pedro. Dias depois, enquanto as cinzas esfriavam, os moradores se reuniram para prestar homenagem a Pedro Monteiro. Sua coragem, satisfação e amor inabalável pela cidade e pela família foram lembrados como um exemplo de heroísmo. A cidade se uniu, determinada a se recuperar e reconstruir. E assim, a história da família Monteiro e das chamas da redenção se seguida, servindo como um motivado de que, mesmo nas situações mais motivadas, a força do espírito humano pode iluminar o caminho para a esperança e a reconstrução. Nos confins da tranquila cidade de Eldoria, onde as ruas pavimentadas eram altas e serenamente ladeadas por árvores e as casas exalavam um conforto acolhedor, residia a notável família Monteiro. O patriarca, Pedro, gozava da credibilidade respeitável de um bombeiro local destemido, cujas habilidades intrépidas e coragem inabalável em combater incêndios o tornavam um pilar incontestável da comunidade. Sua esposa, Clara, uma mulher de bondade radiante, compartilhava essa dedicação à cidade, enquanto seus filhos gêmeos, Sofia e Lucas, irradiavam alegria e vitalidade por onde passavam. O cenário parecia idílico, contudo, a primavera trouxe consigo um calor mais intenso do que o habitual. As chuvas, que costumavam banhar a região nessa época do ano, foram notavelmente escassas, e a vegetação luxuriante que caracterizou Eldoria começou a murchar e secar. Essa transformação sutil, mas significativa, criou uma atmosfera carregada de apreensão, estendendo-se pelo ar como um presságio silencioso e sombrio. Parte 2: O despertar das chamas. Em uma tarde que começou como tantas outras, a família Monteiro desfrutou de um almoço tranquilo em sua casa acolhedora. Ares melodiosos de risadas e conversas descontraídas enchiam o ambiente. No entanto,
a harmonia foi abruptamente interrompida pelo ulular urgente das sirenes, que rompeu o ar sereno como um grito de agonia. Pedro ergueu-se da mesa, sua expressão determinada, enquanto as mãos trêmulas se ocupavam em colocar o uniforme de bombeiro. O rádio de comunicação zumbia com uma voz trêmula, detalhando uma notícia esquecida: um incêndio havia irrompido nas colinas próximas e estava rapidamente se alastrando, impulsionado por ventos cruéis. Sem hesitar, Pedro vestiu o capacete, apertou a mão de Clara em um gesto rápido e carregado de significado, e partiu com a urgência que apenas a profunda responsabilidade de sua profissão poderia incitar. O incêndio, como uma besta insaciável, devorava a vegetação seca, rugindo vorazmente, desafiando a resistência dos bombeiros locais. Pedro liderava sua equipe com tenacidade, lutando contra o ímpeto das chamas ardentes que pareciam se alimentar de sua própria fúria. Enquanto isso, Clara, Sofia e Lucas se lançaram em ação, auxiliando a evacuação dos moradores ameaçados, guiando-os com mão firme e palavras gentis até a segurança da casa dos Monteiro. Parte 3: O sacrifício e a esperança. As horas se arrastaram como uma eternidade angustiante, mas o fogo, insaciável e selvagem, persistia. Pedro e sua equipe empregavam todos os recursos à sua disposição, empunhando mangueiras e equipamentos com dedicação infatigável. No entanto, o avanço das chamas era implacável, ultrapassando os esforços humanos. Em meio à urgência, Pedro sentiu com desespero que a batalha estava se tornando impossível de vencer. Os olhos fixos no horizonte flamejante, ele tomou uma decisão agonizante, mas, sem dúvida, necessária. Comunicações rápidas foram trocadas com Clara pelo rádio, transmitindo ordens que ninguém gostaria de dar. Era hora de evacuar imediatamente. Clara e os filhos trabalharam incansavelmente, guiando os moradores apreensivos para longe do perigo iminente. Enquanto isso, Pedro, uma visão de controlada, se levou da equipe, sua figura se perdeu nas labaredas crepitantes e nas faíscas dançantes. O coração apertado, ele avançou em direção ao epicentro do incêndio, onde sua missão arrojada seria a última esperança. Parte 4: A redenção em cinzas. O incêndio rugia com intensidade avassaladora, mas a espiritualidade de Pedro resplandecia como uma luz brilhante em meio à escuridão ardente. Armado com coragem e um conhecimento profundo de incêndios, ele lutou incansavelmente para criar uma barreira de fogo controlada, uma estratégia audaciosa destinada a conter o avanço do incêndio. Os olhos da cidade se fixaram na batalha titânica que se desenrolou nas colinas em chamas. As labaredas lançavam sombras fantasmagóricas, enquanto o calor e o estrondo das chamas consumiam os filhos da natureza que outrara reinaram. A cidade assistia, corações coletivamente enclausurados em uma mistura de temor e resguardos, enquanto o satisfatório de Pedro permaneceu, um testemunho silencioso do heroísmo humano. Finalmente, após uma luta épica, Pedro conseguiu criar uma barreira de fogo controlada, contendo o avanço das chamas insaciáveis. Com o último fôlego, ele emergiu das cinzas, sua silhueta marcada pela fumaça e pelo esforço hercúleo. Entretanto, ao final dessa batalha, a vitória havia sido conquistada a um custo aparentemente insuportável. Dias de luto seguiram-se, e a cidade se reuniu para honrar a memória de Pedro Monteiro. A comunidade que ele protege com bravura e atraiu-se em uma homenagem comovente. Lágrimas escorreram por rostos marcados pela tristeza e gratidão, enquanto a história da família Monteiro e das chamas da redenção se transformava em uma narrativa imortalizada. Essa narrativa, carregada de heroísmo e renúncia, serviria como um farol para as gerações vindouras, gravando-lhes que, mesmo em meio às tempestades de adversidade,